Olá, queridos, antes da palavra, nós vamos orar pelos ofertantes, pelos dizimistas, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, que você leva à casa do Senhor. É o momento de nós orarmos por você. E você que tem passado luta com essa área financeira, nós sabemos que há muitos que estão em muitas crises, mas em nome de Jesus, nós repreendemos, aquele mal que vem sobre nós, em nome de Jesus. Então, abaixa a sua cabeça e vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. E também gostaria de convidar você para colocar os seus pedidos de oração durante a palavra. Nós logo mais vamos ministrar a palavra e você vai poder colocar no nosso chat ao vivo seus pedidos de oração para que nós possamos interceder. Amém? Se nós não conseguirmos interceder aqui na filmagem, nós vamos interceder durante a semana. Vamos colocar nos nossos grupos de oração, no nosso grupo de intercessão. Amém? Então abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa cada ofertante, cada dizimista, Senhor, que ele receba a Tua bênção, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Senhor, e repreende, Pai, todo o mal. Repreende, Senhor, todo devorador. Pai, quando nós entregamos na Tua casa a nossa oferta, o nosso dízimo, nós estamos repreendendo, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a pastora Rose, da Comunidade Apostólica Águias do Leão, e quero compartilhar uma palavra com vocês que o Espírito Santo tem falado muito no meu coração. E o tema da minha palavra hoje é: somos o templo, morada do Deus vivo. Morada. O templo. São palavras que nós vamos falar bastante, nesse período que nós estamos juntos. Deus, nós todos sabemos que Deus, ele tem um plano na minha vida e na sua vida. E o plano dele é ter morada dentro do seu templo, que nós somos o templo, não é? A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E ele não quer apenas visitar esse templo. Não é uma visitação. Ele não quer ter apenas um toque, um tocar na nossa vida. E nós sabemos que usamos muito essa palavra, visitação e toque, né? Ai, o Senhor me tocou. Ai, como é bom, né? E nós sabemos que quando existe uma visitação, existe um toque do Senhor, é algo esplêndido, é algo tão tremendo, porque traz palavras de mudança, né? Mas o Espírito me dizia assim que não é apenas isso. Ele quer um pouquinho, ele quer ir muito além, muito além. Ele quer ter morada, e a morada é uma casa permanente. Ele quer ficar aí permanentemente. Ele quer que você realmente viva nessa visitação, mas permanente. Não apenas por alguns momentos. Mas para isso, e é aí que deslumbra a minha palavra, que diz assim: eu quero te dar essa revelação. Porque para nós termos morada, habitação, tem que ter uma construção. Existe uma construção. E para haver uma construção, eu fui um pouquinho mais além e ele fala muito sobre edificar. Edificar é calcular, é realmente construir, não de qualquer forma, mas construir com bases, com lugares certos, com fundações. Porque edificação é uma profissão até. Você sabe que é um técnico de edificação, é um engenheiro, e nós sabemos que é uma parte da engenharia civil, né? Mas eu não quero me ater a falar muito sobre isso, porque eu também
não entendo muito a fundo, mas a gente sabe, se você fizer qualquer pesquisa, sabe que a edificação, ela requer muitos cálculos, ela requer planejamento e ela tem um plano maior. E o plano é o projeto, né? É um projeto, o plano é um projeto, vários projetos e vários planejamentos. O que se vai fazer naquela casa, o que se vai construir naquele edifício. E aqui o Senhor fala assim, olha, eu quero fazer isso morada. Eu quero fazer da sua vida, né, o templo, uma morada. Não há apenas uma passagem, mas eu quero ficar. E eu sempre ouvi isso. E a gente, com o coração muito aberto, eu sei que eu e você sempre falamos, Jesus, eu sou tua morada, né? Nós cantamos isso. Mas o Espírito, ele começava a me mostrar que para você ser esse edifício, para mim ser esse edifício, essa morada permanente do Senhor, ele entregou para alguns, dentro da palavra, medições. E que eu nunca entendi. Por que tantas medidas? E uma das palavras que me chamou a atenção foi a palavra de João. João, em Apocalipse 11, diz assim, capítulo 11, versículo 1. Foi-me dada uma cana, né? Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Foi-me dito, levanta, mede o santuário de Deus, o altar e os que adoram. São 3 coisas. O altar, é o templo, né, que nós estamos falando, o templo, o altar e o santuário. Para quê? Para que ele possa fazer morada permanente. E nós sabemos que lá em Apocalipse já está findando todas as coisas, né? São revelações finais, né? Mas eu falei, Senhor, é isso. Tem que medir, tem que ver se cabe dentro de mim, que espaço que eu estou dando, não é? E João diz que esse espaço, João 14, 23, também diz assim, Jesus diz assim, se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Exclusiva. Então, as 3 medidas são alguma coisa exclusivo, é algo inusitado, é algo criativo de Deus, para mim e para você. Essa medição. Aí, seu plano é morada, é edificar. Pensa lá no que eu já te falei, na edificação, na morada, e que ele sai para medir. João, ele recebe essa vara de medir. E ele mede, e eu pensei assim, Senhor, ele mede o templo. Então, mede o templo. Então, eu sempre imaginei que era aquele templo lá do futuro, o templo onde nós vamos adorar, né? O templo onde tem um altar do Senhor lá no céu. Mas eu tomei essa palavra para mim, que ele saiu para me medir. Ele mede o tamanho. E quando eu encontrei isso, ele falou assim, em João ele diz, né? Ele vai encontrar morada. E aí o Salmo 132, versículo 4 e 5, também fala alguma coisa. Davi tem essa exposição, né? Davi diz assim, não darei sono aos meus olhos, nem adormecimento às minhas pálpebras, versículo 5, até que eu ache um lugar para o Senhor, ache uma morada para o poderoso de Jacó. Eu não vou me dar descanso. E ele queria realmente achar uma morada,
né? A morada física. Nós sabemos que Moisés ele construiu o tabernáculo com todos os detalhes para que realmente Deus viesse morar entre nós. E Davi aqui novamente se expondo. Mas lá Jesus, né, em João diz: se você me amar, se você guardar as minhas palavras, eu e o Pai, nós faremos morada, né? Então, se você amar Jesus, se você recebe Jesus, né? Essa morada, é a morada de Jesus. Só que eu vou encontrar, que aí eu fiquei assim, muito feliz, de saber que houve outros que mediram. E também são leituras muitas vezes cansativas lá no profeta Ezequiel. Ezequiel, ele não mediu, mas ele viu medir. Um homem, ele diz que ele tinha uma aparência de bronze. Ele saiu a medir também. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia, lá em Ezequiel, capítulo 40, tem essa visão. Capítulo 40. Ezequiel é a visão do templo. E a visão que ele tem do templo, esse homem que Ezequiel acompanha, ele sai a medir. E aí, nessas medições, que muitas vezes nós lemos e é um pouco cansativo, é um pouco, né? Porque tem até uma medida que às vezes a gente desconhece, que é côvados, que a gente às vezes, né? Fica, nossa, quanto é um côvado, né? São palavras, são medições da época, né? Que se a gente se transformar para os nossos, para as medições que nós conhecemos, fica bem claro. Mas eu sempre olhei para esse texto e sempre falei, e daí? Tá medindo, né? Mas quando eu relacionei este templo com o meu templo, aí os meus olhos brilharam, aí o meu espírito ficou muito feliz, porque eu sabia que eu estava recebendo alguma coisa, uma revelação do Senhor. E essa revelação era algo de Deus para mim e que eu ia ter a oportunidade de compartilhar com a minha igreja, com a igreja, com vocês, porque nós nesse momento de pandemia a gente está longe, mas ao mesmo tempo está tão perto, né? Então eu queria ler com você e observar o que é que o Senhor tem para nós. Eu não sei se até aqui você conseguiu assim entender aonde eu quero chegar, porque eu queria criar essa curiosidade, essa vontade, essa sede, essa fome em você, para que você descubra. Eu não vou esgotar o capítulo 40, porque é algo muito, é muita coisa para você, para mim ver, e nós não temos muito tempo, mas eu queria que você ficasse com essa sede, com essa fome de buscar isso, o tamanho do seu templo, o que é que o Senhor está edificando na sua vida, o que Ele já edificou e o que Ele, isso que é mais, tá um doce na boca, é o nosso futuro, o que Ele vai edificar, o que Ele vai fazer ainda e o que Ele está fazendo hoje, sabe? Me dando essa fome, essa sede no meu coração. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 40. Eu vou direcionar alguns versículos e nós vamos nesse versículo sinalizar algumas coisas, tá? Me acompanha. Olha, diz assim, Ezequiel capítulo 40, versículo 2. Vamos começar pelo versículo 2, tá bom? Eu vou ler. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como um edifício de cidade para o lado sul. Versículo 3. Você nota que aqui ele fala, ele viu o edifício, ele viu de um alto monte. E aí ele recebe, ele
me levou. Sempre ele vai dizer isso porque ele está em visão, ele está em êxtase, ele está sendo levado por Jesus, uma cristofania, né, que é o homem de bronze. E ele diz assim: ele me levou para lá, e eis que um homem cuja aparência era como de bronze. Desculpa, eu falei homem de bronze, não, é a aparência, por favor. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Então ele não tinha só a cana. Lá em Apocalipse, João recebeu a cana de medir, mas aqui ele tinha um cordel de linho. E pelo que eu assim fui pesquisar um pouquinho, o cordel de linho é para medir medidas muito longas, medidas grandes, longas. A vara de medir é medidas pequenas, mas o cordel é muito longo. Então, e nós estamos aqui no Velho Testamento, né? E Ezequiel recebendo essa visão, e no versículo 1 que a gente pulou, diz que ele está em cativeiro. Nós sabemos que Ezequiel ele está profetizando em cativeiro. Então ele estava preso e Deus dando toda essa visão, levando ele para esta profecia e esta visão. Então diz assim, no versículo 4, vamos lá, vamos começar. No versículo 4 ele diz, qual é a posição que ele deveria ter diante dessa visão. Então ele viu o homem com o cordel e com a vara de medir. E a posição dele seria, olha a responsabilidade dele. Filho do homem, vê com os próprios olhos. Você vai ver com seus olhos e ouve com os próprios ouvidos. E põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois a casa de Israel, tudo quanto está vendo. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Anunciar, mas receber e anunciar. Você foi trazido para este momento. Então o Senhor ele falava para mim assim, olha, você está vendo isso neste momento, eu estou te mostrando, anuncia. Então eu não podia guardar só para mim, eu tinha que falar o que realmente o Senhor estava me falando. E aí nós vamos começar, versículo 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir, 6 côvados, para cada um das quais media um côvado, e quatro dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Nesse versículo 5, você vê várias medidas, mas ele estava vendo um muro exterior. Ele começa a medida pelo muro exterior. Então, o que me chamou a atenção? O muro. As medidas, elas são importantes também. Tem algo aqui. Mas, como eu disse para você, eu não vou me atentar a muitos detalhes, porque não dá tempo, infelizmente. Mas um dia nós vamos chegar lá. E eu espero que o Espírito mostre para você. E você depois vai compartilhar comigo. Eu quero me atentar à palavra muro. Olha, no versículo 5, muro. O que é um muro? Ele significa proteção. Deus tem proteção. Deus tem uma proteção para o teu coração. Ele te protege nos tempos maus. Ele te guarda. Existe um muro no seu templo, que você é guardado pelo Senhor. Então, o muro significa, eu estou te protegendo de palavras negativas, protegendo de olhares maldosos, protegendo de coisas que não é do Senhor, mas eu te protejo. Então, eu recebi na minha vida, eu tenho um muro. O Senhor me cerca em volta. E eu falo muito esse versículo,
e é um versículo que tem trabalhado muito na minha vida. Salmo 23 diz: me cercas, né, com a bondade e com a misericórdia. O Senhor me cerca. Então, esse é o muro de proteção. Amém? Versículo 6. Então veio a palavra, então veio a porta, ele veio à porta, que olhava para o oriente, e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar da porta, uma cana de largura, e a outro limiar, uma cana de largura. A palavra aqui no versículo 6 é degraus. É a primeira vez que aparece a palavra degraus. Então, dentro do templo, ou né, no momento de entrada, porque eu passei pelo muro, no momento de entrada tem degraus. O que significa degraus? Degraus, uma escada. Ele pode ter outros significados na edificação e a gente podia até, assim, falar bastante, né? Mas o que vamos falar assim para que você, eu não quero esgotar o assunto, eu quero que você tenha fome, sede por buscar o que é esse degrau. Então o Senhor falava para mim, o que é esse degrau? Vamos lá. Versículo significa a palavra degrau, para mim veio muito forte. Pode ser que para você venha de uma outra forma, mas para mim os degraus eles significam desafio. Eu preciso subir, eu preciso caminhar, eu preciso subir, eu preciso descer, né? Porque os degraus não é só para subir, os degraus são para descer também. Então ele é um desafio, é um momento que você pode superar, você pode se superar. Tanto subindo, crescendo, como você tem um momento que você tem que retroceder e falar, Senhor, é um desafio também, porque não é fácil. É muito gostoso quando você sobe, mas quando você tem que descer um degrau abaixo, você fala, não, eu não quero, você pode brigar com você. Mas é um desafio, é o próprio desafio de subir e descer. Como você tem lidado com esse desafio? Com o novo. É um novo. É um novo. Nós estamos num novo em toda essa situação. A palavra é um novo normal. Queremos chegar lá, não é? Ainda estamos num período de atenção. A nossa cidade, São Paulo, nesse momento, a capital, está num momento de atenção. Então, nós não estamos voltando normalmente, estamos voltando, mas com atenção. E nós sabemos que nós nunca mais seremos o mesmo. Mas é um desafio que nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar. Então, ele viu os degraus e eu vi o desafio subindo, descendo. Versículo 7 agora, vamos lá. Cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largura. Diz assim: o espaço entre uma e a outra era de 5 côvados. Entre uma e outra câmara era de 5 côvados. E o limiar da porta, junto ao vestíbulo da porta interior, tinha uma cana. Aqui diz assim que, no início do versículo diz assim, cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largura. E o espaço entre uma e outra câmara era de 5 côvados. A palavra aqui é espaço. Havia um espaço e esse espaço tinha uma medida. Não era apenas, é um lugar que está vazio. Não, ele tinha uma medida, ele era medido esse espaço. E a palavra que é aqui, espaço, ele não é um vazio. O espaço é um lugar especial. É num espaço que eu me dou mais para o Senhor. Eu poderia ter esse espaço só para mim.
Às vezes a gente até usa essa palavra, né? Não, eu quero um lugar só para mim ler. Eu vou dar uma atenção para mim. Agora chegou a minha vez. Eu quero o meu espaço. Mas o que você está fazendo com esse teu espaço? Ele também é medido pelo Senhor. Ele tem tamanho, viu? Ele tem começo e tem fim. Ele não é espaço vazio. Ele não é espaço só de vazio que não vai chegar a nada. Mas ele tem medidas. E o Senhor fala para mim e para você que esse espaço é dele. É o espaço que ele quer preencher até esse vazio. E quando nós temos esse espaço preenchido, querido, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Porque o Espírito Santo, ele realmente é a morada. Ele faz a morada. E não é uma morada só de passar, mas é de ficar e cuidar de todos os detalhes da nossa vida. Vamos lá. Medita nisso que eu estou te falando. Depois nós vamos para o versículo 49, tá? O versículo 49 diz assim, 40, Ezequiel 40, versículo 9. Então, mediu vestíbulos da porta, que tinha 8 côvados, e seus pilares 2 côvados, e os seus vestíbulos olha do interior da casa para outra porta. Versículo 9. Então mediu o vestíbulo da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo olha do interior da casa para a porta. A palavra aqui é pilares. Pilares. É a primeira vez que aparece seus vestíbulos e os seus pilares. Os vestíbulos é um espaço aberto entre as câmeras, entre os quartos, é aquele corredor, só que eles tinham pilares que sustentavam aqueles quartos. Pilares significa sustentação, né? Quais são os nossos pilares? Nós falamos que a nossa vida muitas vezes tem 3 pilares. Aquela teoria tem um pilar. Aquela teoria tem, né? São sustentação, são ideias, são força. E numa edificação, o pilar é algo que sustenta aquela construção e dá um espaço, um vão livre, né? A nossa igreja tem pilar, né? Tem um pilar, 2 pilares. Por quê? Sustenta toda aquela construção. Você não pode tirar aquele pilar, senão aquela construção vem abaixo. Os pilares, eles são... Os pilares, eles vão ser... Cada câmara tinha esse pilar. Os pilares sustentam. Jesus te sustenta. Você não pode cair. Vamos edificar pilares. Muitas vezes esses pilares são amigos, são líderes espirituais, são pastores que sustentam a nossa vida. E o maior pilar que nós temos, que sustenta a nossa vida, é a obediência. Esse é um dos pilares que nós podemos nos derramar aqui e vamos ter assunto para falar muito. Mas é um dos pilares que sustenta a tua vida, é a obediência. Você tem sido uma pessoa obediente? Mas como assim? Obediente ao teu pastor, obediente ao teu líder, obediente aos teus pais, obediente à tua esposa, obediente ao seu esposo, obediente aos filhos, obediente aos pais, os pais com respeito e obediência aos filhos, ouvindo o que o filho está pedindo, ouvindo o que o filho está clamando muitas vezes, né? Existe essa obediência, esse pilar que é a sustentação. Nós temos muitas vezes a obediência como algo que nos escraviza, que é ruim, tá vendo? Que a pessoa que abaixou a cabeça é um bobo. Não, a obediência é algo que Deus olha
e derrama o coração, porque ele diz assim, olha, você está muitas vezes abaixando a sua cabeça e aquela situação muitas vezes parece tanta humilhação, mas Jesus ele declara, aqueles que se humilham debaixo da minha presença, eu vou exaltar. Você não sabe o quanto a obediência traz você para o teu lugar, para o teu prumo, para o seu devido lugar, não a mais, não como vingança, mas como bênção na sua vida. Então, mais uma palavra, pilares, amém? Versículo 10 agora, nós vamos encontrar aqui, versículo 10. A porta para o lado oriental possui 3 câmaras, de um lado, cuja medida era a mesma de cada uma. Também os pilares deste lado e do outro mediam o mesmo, a mesma medida. Aqui o que me chamou a atenção é que eram 3 pilares, a porta do oriental possuía, 3 câmaras. E aqui ele faz assim um adendo para dizer para ele, para dizer para Ezequiel, olha, só que eu medi e elas são iguaizinhas. As 3, de um lado e do outro, elas têm a mesma medida. Quando nós vemos alguma coisa iguais, nós podemos usar uma palavra chamada simetria, que é igual, simétrico, é tudo igualzinho, tudo medido, tudo no momento certo, tudo na hora certa. E nós sabemos que a simetria é algo que vem de algo de Deus na nossa vida, porque é algo que o Senhor nos mede e Ele quer ver nós alinhados, na mesma medida, sem balança enganosa, sem a justiça própria, mas a justiça dele, a simetria, as coisas iguais, iguaizinhas, lindas, proporcionais, não é? É tão bom quando a gente vê algo proporcional, algo que se encaixa, que tem a mesma medida. A simetria significa iguais, significa partes iguais. Combinação. Existe uma combinação, alinhamento. E para isso, para ser partes iguais, nós sabemos que tem uma medida, e essa medida muitas vezes é usada uma balança. A balança tem pesado mais de um lado, tem pesado mais de um outro, muitas vezes, e tem feito coisas justas. Você tem feito coisas justas ou tem só buscado a justiça? Eu quero justiça, mas você é justo? Quando chega a tua vez de ser justo, a tua balança não está pesando mais de um lado do que do outro? Então é algo que nós temos que pensar. Aonde, né? Nós queremos a justiça, mas você tem sido justo? Então tem que haver uma simetria na tua vida, tem que haver uma simetria na minha vida, tem que haver algo que seja igual. Nós muitas vezes temos falado, né, mas não feito. Temos pregado e a gente não tem vivido. É muito bonito a gente dizer, né, coisas aplausíveis, diferentes, mas templo, morada, habitação permanente do Senhor, nós temos sido justos naquilo que nós temos feito. Então ele estava medindo, ele estava olhando para todas as áreas e ele queria que Ezequiel visse por algum motivo, que nós vamos chegar lá. Aí ele diz aqui, no versículo 11 agora, versículo 11. Mediu mais a figura da entrada da porta, que era de 10 côvados, a profundidade da entrada, 13 côvados. Mediu mais a largura da porta e a profundidade. 2 medidas que nós vamos encontrar, que é o amor de Jesus.
que ele tem medidas de largura e profundidade. Nós medimos. E a quarta dimensão do amor de Jesus é altura, terra e céu. O amor de Jesus por nós. Quando ele falou da profundidade, eu lembrei, o amor de Jesus é maravilhoso, profundo é, alto. Paulo diz lá em Efésios que ele tem medida, que esse amor tem medida, não é? Então, se ele tem medidas, ele tem medida na minha vida e ele se encaixa, porque o seu amor é perfeito. É o amor de Jesus que faz com que o meu templo tenha a edificação perfeita, tenha a edificação que ele tem buscado. E esse amor de Jesus está lá em Efésios, eu não vou ler, tá? Para a gente ir um pouquinho mais rápido. Efésios 3, capítulo 3, verso 17 e 19. Se você estiver anotando, anote e depois você leia. Versículo 13. Então mediu a porta desde a extremidade do teto de uma câmara até a outra, 25 côvados de largura, e uma porta defronte da outra. Então, existia uma porta em frente à outra. A porta, nós sabemos que a porta é Jesus. Se a porta é Jesus, a porta estava uma de frente da outra. Então, ele faz questão de mencionar para Ezequiel, olha, eu medi tantas medidas, mas a porta ficou uma de frente da outra. Se a porta está ali, é uma porta, entra e sai. A porta é Jesus. E em Jesus, a entrada e a saída. Jesus, ele tem a entrada do novo na nossa vida. E ele tem a saída em todas as situações. Ele é a porta. Entrar e sair. Jesus é o único que nos leva para esse novo de entrar e sair. Amém. Versículo 16. Vamos lá. Havia também janelas com pequenas, ele diz assim, havia janelas de fechar nas câmaras e nos seus umbrais dentro da porta ao redor e da mesma sorte nos vestíbulos. As janelas estavam à roda de parte de dentro e nos umbrais havia palmeiras. Janelas de fechar. A palavra aqui é janelas, né? Que elas fecham para não entrar, né? No mau tempo, na escuridão, né? Quando anoitece é o que nós fazemos, fechamos as nossas janelas. Quando nós temos descanso, né? Quando nós queremos descansar um pouco à tarde, quem tem oportunidade sabe que como é gostoso você encostar uma janela, fechar a janela e descansar. Mas aqui também a última palavrinha mostra uma planta, uma decoração, que significa palmeira. Nós sabemos que a palmeira, ela tem um significado tão tremendo que a planta, se você for pesquisar a palmeira, eles aproveitam tudo da palmeira. Tudo é aproveitado da palmeira. E ela é uma das árvores mais difícil de se derrubar, porque ela é uma árvore que aguenta temporais, aguenta tantas coisas, aguenta o vento forte. Ela chega a dobrar muitas e muitas vezes e ela volta para o lugar. Quando o temporal passa, ela se coloca no mesmo lugar. Então ali havia palmeira. E se você for olhar em decorrência do texto, você vai encontrar a palmeira em vários outros lugares. E eu imagino ornamentando aquele lugar, porque uma palmeira é uma árvore linda, né? E aqui ele diz que eles aproveitavam tudo da palmeira. Então Jesus
diz assim, quando você coloca essa frase, eu aproveito tudo dessa árvore, nós nos remetemos a Romanos 8:28, que diz, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Então, tudo é aproveitado na sua vida. Todas as lutas, todas as tuas alegrias, todos os teus desafios, todos os teus pilares, tudo é aproveitado. Então, ali havia palmeira. E a plantação palmeira tem que haver dentro de nós. Temos que ter palmeiras dentro do nosso coração, dentro do templo. Deus transforma situações de derrotas em vitória. Ele é um crescimento e uma adaptação de muita estabilidade, né? Então, tudo isso é um paralelo à nossa vida. Amém? Que você tenha uma palmeira. Agora eu quero ir para o capítulo 41. Do capítulo 40, eu quero ir para o capítulo 41, que nós vamos ver outras coisas que eles estavam medindo. E o capítulo 40, ele termina continuando essa medição. Você vai encontrar muitas coisas lá, muito importante. Vamos ver o capítulo 41, versículo 18, que é um versículo que também me chamou muita atenção. Vamos lá, vamos encontrar muitas coisas boas aqui. Vamos lá. Versículo 18. Querubins, ele inicia assim, querubins, palmeiras, olha lá, mais uma, palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre um querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, dois rostos. Um rosto era de leãozinho, e aquele diz, algumas traduções diz filhote de leão, e a palmeira do outro, assim se fez pela casa toda ao redor, desde o chão até acima. Então, versículo 18, 19 e 20. Desde o chão até acima da entrada estavam feitos querubins e palmeiras, como também a parede do templo. Então, esses querubins, eles não são os mesmos que aparecem lá no início, que eles tinham 4 rostos. Eles têm 2 rostos. Eles estão dentro do templo como uma escultura, como uma decoração, como algo que o querubim é aquele que guarda, que protege, né? É um anjo de grande potência. E ele aqui está esculpido. Ele é esculpido com o rosto do leãozinho, não um leão adulto. É um filhote de leão. Porque nós estamos no Velho Testamento e havia a menção que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aqui era como um filhote que é guardado, que é protegido. Então, aqui ele diz assim, que eles olhavam um para o outro, era um homem e tinha os 2 rostos. E aquele querubim tinha os 2 rostos, rostos de homem e filho de leão. Representam Jesus. O querubim representa a alta potência de proteção, né? Existe muito significado aqui, que é algo que nós podemos pesquisar e ir à frente, mas eu queria te chamar a atenção, que aqui era uma coisa inédita, era alguma coisa que é um querubim que não é mostrado em qualquer outra parte da Bíblia, porque ele é um querubim diferente. Ele tem 2 rostos, não 4 como o outro. Então, existe algo aqui. Ele está esculpido, né? Quando alguma coisa é esculpida em nós, é uma marca. É a marca da promessa. É a marca do Senhor em nós. Que é o leão da tribo de Judá, que quando nós vamos encontrar lá em Apocalipse, nós vamos ver que ele venceu. Amém? Ezequiel, capítulo 43 agora, para nós vamos finalizando, tá? Ezequiel, capítulo 43, versículo 10. Então, do 41, olha, eu te mostrei apenas um item.
Tem muitas coisas lá que nós, numa outra oportunidade, a gente pode falar, mas que você está sendo convidado a edificar esse templo, a ver as medidas que o Senhor quer te mostrar dentro do templo que Ele habita permanentemente em você. Capítulo 43, verso 10. E nós vamos finalizando aqui a palavra. 43, verso 10. Diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esse templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Quando eu encontrei esse versículo, e é um versículo de finalização, eu encontrei por que o Senhor estava pedindo para medir. E ele diz assim: mostra a casa de Israel. Diz para ele: olha, eu estou te mostrando todas essas medidas, tá vendo? Todos esses lugares, todos esses detalhes, porque eu quero que você mostre a casa de Israel. Eu quero que você mostre a essa casa de Israel. Meça o modelo. Olha o modelo. Então, é como se você estivesse abrindo uma grande planta de imóvel, de edificação. Você já viu uma planta que o engenheiro faz, que mostra para você onde é o quarto, onde é a cozinha, que tamanho elas têm, onde é o quintal. Muitas plantas mostram até onde vai ficar o jardim, né? Mostra onde está a palmeira, mostra as coisas que vai entrar, vai sair, e você tem uma visão panorâmica de toda aquela situação. E aqui ele diz assim: olha, para quê? Para que eu vou mostrar tudo isso? E aí me chamou muita atenção. Por que você vai mostrar? E ele diz assim: olha, para que ela se envergonhe. Eu falei: meu Deus do céu, para que ela se envergonhe, porque ela vai ver a planta toda e vai se sentir envergonhada. Por que envergonhada? E eu falei: Senhor, essa palavra é muito pesarosa, muito pesada. E ela diz, e o Senhor falava assim para mim: olha, para que ela, hoje, nós usamos muito que o amor de Jesus, ele vem sobre nós. E ele não nos envergonha, ele nos constrange, ele mostra para nós aonde estão os defeitos, aonde nós temos errado e o que é que nós precisamos consertar, o que é que nós precisamos ser melhores. Você precisa criar uma versão melhor de você, você precisa melhorar, eu preciso melhorar. Há muitos cômodos na minha vida que muitas vezes estão sem luz, estão escuros, e nós deixamos lá, apenas fechamos a porta e esquecemos aquela situação. Não quero falar mais sobre isso, não quero mexer nisso. E o Senhor fala assim: eu quero que vocês abram a planta, vejam o plano, porque é o templo, é minha morada, eu tenho todos esses detalhes para mostrar para vocês. E no versículo 11 ele diz mais abertamente, ele diz assim: envergonhando-se eles, quando eles se eu vou envergonhar, mas o versículo 11 diz assim: envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faz-lhes saber a planta desta casa, o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos, todas as suas leis. Escreve isto na presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Aleluia! E os cumpram. Aleluia! Senhor, eu quero cumprir. Eu quero, com o teu grande amor sobre mim, a tua fortaleza que a cada dia me levanta, que a cada dia diz para mim: olha, vai, porque as minhas misericórdias te cercam, vai, porque a minha bondade é com você. E ele diz assim: olha,
para essa casa vir saber o arranjo. Olha, tudo que nós vimos, todos os arranjos, as entradas, os detalhes, elas venham saber as saídas, elas venham saber as entradas, aonde você tem que ir, aonde você tem que sair. O que o Senhor quer te colocar no prumo, quer que o teu templo tenha as medições. Em Jesus, Ele tem as medições. Em Jesus, este homem de aparência, né, do bronze polido, guiou Ezequiel para ver tudo isso, para mostra a minha casa de Israel, mostra a minha casa, eu sou a casa de Israel, eu sou o templo do Espírito Santo. E há muitas coisas que o Senhor quer aplanar, ajustar, melhorar. Quer que você reconheça que Ele está com você, quer te guardar, quer te levar para o seu propósito. Ele quer fazer morada dentro de você, tirar você desse vazio, tirar você dos teus olhos deste mundo que vai passar e que vai te levar para onde Ele quer, para o lugar certeiro da glória dEle. Queridos, é algo deslumbrante. Eu fiquei estarrecida com tudo isso. E eu falei, Senhor, eu preciso falar para a casa de Israel. Eu preciso compartilhar isso com a casa de Israel. E é neste momento e nessa finalização, porque eu poderia ficar aqui horas com você, te mostrando muitas coisas, mas eu sei que o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai continuar te mostrando. E eu aproveito esse canal, esse espaço que eu tenho com a Igreja Caal, os nossos membros, mas eu sei que muitas vezes, muitas pessoas estão ouvindo, estão vendo essa pregação, que eu te convido para você ser esse templo, para você ser essa morada, para você convidar Jesus Cristo para morar no teu coração. E você que está tanto tempo na igreja, faz uma morada com detalhes para o Senhor. Não fique só assim, olha, Jesus já mora, Jesus é meu. Não, Jesus é meu mesmo, aleluia. Ele é morada nossa, Ele é morada, Ele é morada. Por isso que a minha palavra de hoje, o texto diz, o título diz, eu poderia voltar toda a palavra para falar para você. Somos o templo, morada do Deus vivo. Senhor, baixa sua cabeça e receba essa palavra, sele essa palavra no teu coração. Que você é morada e templo do Espírito Santo. Ele é morada e templo do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu só tenho que te adorar. Eu só tenho que te glorificar, Senhor. Porque o Senhor trabalhou no meu coração com essa palavra revelada. E eu tenho essa oportunidade de trazê-la para a tua casa, para a tua igreja, por realmente ser um canal nessa noite, um canal neste dia, nessa noite. Pai, que alcance os corações, dos teus servos, aonde eles estiverem, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, sela essa palavra. Sela essa fome e sede pela tua palavra no coração dos teus servos. Essa fome e sede pela palavra de Deus, por essa palavra tão amada, por essa palavra que nos direciona, que nos dá prumo e rumo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor e até a próxima, brevemente, em nome de Jesus. Vamos encerrar o nosso culto nessa noite, agradecendo a tua presença. E nós vamos estar orando pelos enfermos agora, orando pela tua semana, para que o Senhor te abençoe e cele essa palavra no teu coração. Que você realmente essa semana seja uma morada
não apenas uma passagem do Senhor, mas que realmente Ele tenha uma morada permanente em você. Amém? Muito obrigado pela tua presença e que nós possamos estar firmes no Senhor. E domingo que vem, não esqueçam, nós vamos ter a nossa ceia. Amém? Se prepare, nós vamos ter novidades. Amém? Nós vamos te avisar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então, que você receba agora a graça do Senhor Jesus. Vamos fazer a oração final e a bênção apostólica. Senhor, muito obrigada pelos teus servos, Senhor, por todos os teus servos estarem aqui, Senhor, a nossa audiência, que os teus servos sejam abençoados com esta palavra, que o Senhor possa alcançá-los, Pai, em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana de vitória na nossa vida. Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada pela tua presença aqui.